E por falar em responsabilidade, eu quero dizer a você, não comprometa quem você ama. Diga, eu não vou comprometer quem eu amo, porque a responsabilidade é minha. Vocês assumiram uma responsabilidade sem nem saber qual é a responsabilidade. Vocês têm consciência do perigo de tal coisa? Mas não comprometa quem você ama, porque a responsabilidade é sua. Em Mateus 23:4, versículo base da nossa mensagem, Jesus está falando sobre os fariseus. No versículo 4, do 1 ao 4 até o 3, no 3, ele vai falar sobre os fariseus. E ele vai dizer assim, olha, na cadeira de Moisés, no versículo 23, estão assentados os escribas e fariseus. Fazei tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Tem um provérbio popular que é bíblico, ou pelo menos é um plágio bíblico, né? As pessoas viram esse versículo e começaram a dizer, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Jesus que disse isso primeiro, só que Jesus disse o inverso. Faça o que eles estão dizendo, mas não façam o que eles estão fazendo. Em seguida, logo depois, continuando o raciocínio anterior, já que ele estava dizendo que era para nós fazermos o que eles diziam e não fazermos o que eles fazem, Jesus segue aí no versículo 24, no versículo 4. Leiam em alto e bom som. Ninguém achou? Mateus 23:4. Mateus 23:4. Sua irmã Natiele achou? Os que acharam, leiam em alto e bom som. Viram? Faça o que eles dizem, mas não faça o que eles fazem. Por que não devem fazer o que eles estão fazendo? Porque eles atam fardos pesados e colocam esses fardos sobre os homens, mas eles mesmos nem com um dedo não querem levar. Viram? Muitas vezes nós colocamos fardos, peso, responsabilidade, nós cobramos, esperamos das pessoas que amamos, e nós nem com um dedo fazemos 1/3 daquilo que nós estamos cobrando. Isso é um perigo. Lendo a palavra de Deus, essa semana o Senhor me mostrou o atrevido voto de Saul, e é exatamente esse o subtítulo do texto, o atrevido voto de Saul. Em Samuel, no capítulo 14, vai nos contar o que estava acontecendo e de que voto a Bíblia está falando. 1 Samuel, capítulo 14. 1 Samuel 14. 1 Samuel 14. Antes de continuarmos a mensagem, levante a sua mão, feche os seus olhos e diga comigo: pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus, toda e qualquer manifestação maligna seja agora neutralizada e repreendida em nome de Jesus. Toda distração, em nome de Jesus, seja repreendida. Toda inquietação de espírito, seja repreendido. Senhor,
leve agora a minha mente cativa a Cristo. Me ajuda a compreender a tua palavra. Revela-te para nós e seremos sarados. Em o nome de Jesus, amém. O capítulo 14, os primeiros versículos, do versículo 1 ao 24, ele vai contar a vitória que Jonatas teve sobre os filisteus. Israel estava em guerra contra os filisteus. Eles estavam em campo de guerra, cada quem nas suas trincheiras, esperando o momento para atacar. Jonatas, o filho do Saul, levanta-se com espírito de coragem e ousadia, chama o seu pajé, o seu companheiro de guerra que o ajudava a levar as suas armas e a lutar junto com Jonas, e diz assim: vamos nós começar a atacar o inimigo. Vamos entrar no arraial do inimigo. Mas só nós dois, Deus é conosco. Se Deus for conosco, Ele vai nos entregar os filisteus nas nossas mãos. E Jonatas é um cara de fé, porque ele diz assim: porque se Deus quiser, tanto faz serem poucos como muitos. Com Deus, tudo é possível. E ele, com coragem, ele pede sinais ao Senhor. Deus dá sinal que está com Jonatas. Naquele dia, o Jonatas fere 20 homens, quase 20 homens. Deus usa, depois que ele fere quase 20 homens, o Senhor começa a estremecer o lugar. Deus faz um alvoroço naquele lugar, e os inimigos começam a fugir, por causa dos ruídos, dos barulhos que Deus está causando, e eles começam a ferir-se um ao outro. Quando Deus faz isso, né, na época em que os 2 leprosos estavam na porta de Jerusalém, e os leprosos decidem ir ao arraial do inimigo, dos assírios, e diz assim: bem, nós vamos morrer por causa da lepra, ou morreremos de fome, já estamos diante da morte, vamos ver no que isso vai dar, nós não temos nada a perder. Condenados a morrer, nós já estamos. Se ficarmos, morreremos de fome. Se formos e não formos recebidos, morreremos à espada. Mas se não morrermos de fome nem de espada, a doença já está decretada, sentenciada, vamos morrer. Então vamos ver no que dá. E eles decidem até lá. Enquanto eles vão caminhando, Deus usa, e o exército dos céus começa a marchar junto com os passos daqueles leprosos. Enquanto eles caminham, Deus cria um alvoroço, e os assírios, o exército do inimigo, ouve como se um barulho de um grande exército viesse marchando. De repente o Espírito do Senhor coloca um espírito de temor no coração daqueles homens. Eles ficam apavorados, aterrorizados, e dizem: eita, aconteceu que Israel conseguiu aliados e estão vindo contra nós com um grande exército. Fujamos. E aí o ditado permanece: fuja e salve-se quem puder. Quando 2 únicos leprosos, que não apresentavam risco a ninguém, senão a eles mesmos, chegam no arraial, tem aquele mundo de banquete, o arraial vazio, e eles pensam: encontramos o Éden, onde não tem serpente. Vamos ficar aqui sozinhos no Éden, que nem só estava Adão e Eva? Nada. Vamos chamar o povo. Afinal de contas, é muita comida para nós dois. E porventura o Senhor fez isso para salvar Israel. Eles voltam e todo o povo vem, e Deus salva aquela nação. Jonatas, movido pelo Senhor, junto com seu pajé, vai até o arraial do inimigo. E semelhante, ou um pouco parecido com o que Deus fez naquele dia com os 2 leprosos, Deus faz nesse dia de novo. E o exército começa a fugir. Quando Saul, pai de Jonatas, que não sabia o que Jonatas havia ido fazer, porque o Jonatas decide, não conta para ninguém, tipo, é segredo. Se eu morrer, notícia mal, corre logo. Logo vão saber que Jonatas está morto. Mas também, se eu não morrer e Deus for conosco, eles vão saber em grande estilo que Deus salvou o povo. Então começa o alvoroço. Saul pergunta o que está acontecendo. Dizem: olha, o arraial do inimigo está fugindo. Estão fugindo, vamos aproveitar a fraqueza dele. Aí os israelitas vão no encalço dos filisteus inimigos para terminar de destruí-los. E aí o Saul diz assim: conta aí no meio de nós quem está faltando.
estavam com Saul quase 600 homens. E dos 600 faltaram exatamente o Jonathan e o seu pajé. E aí descobriram, foi o menino que tomou coragem e enfrentou o inimigo. E Deus é com ele, porque o negócio está bonito. Deus está ao nosso favor, nós vamos vencer. Já estavam vencidos, já estavam fortalecidos. A glória do Senhor já tinha se manifestado para eles. Mas Saul, querendo apresentar-se como rei vitorioso e ganhar os méritos que não era seu, mas de Deus, através da vida do seu filho Jonathan, faz um atrevido voto ao Senhor. E ele diz assim: e estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia. Portanto, Saul conjurara o povo, o versículo 24, dizendo: maldito o homem que comer pão até a tarde, para que me vingue de meus inimigos, pelo que todo o povo se absteve de provar pão. Gente, não tinha motivos para o Saul fazer voto. A vitória não dependia desse voto de Saul. Deus não mandou Saul fazer voto algum. Mas ele diz assim: olha, percebam, ele vê que os inimigos, os filisteus estão fugindo, que Deus está a seu favor, que eles começam a ganhar a guerra, ele percebe que vai sair vitorioso daquilo, então ele diz assim: olha, fazer um voto agora. Ninguém, e ele está falando com guerreiros, não tem mulheres nem meninos na história. Nós estamos falando de homens valentes que estão, quase 600 homens lutando. E quem está na guerra não dormiu bem, não comeu bem e já está exausto. E o Saul aumenta o fardo deles e diz assim: vocês que estão aqui, vocês que estavam nas trincheiras comigo, nós que estávamos na espreita do inimigo, nós que já estamos aqui há alguns dias esperando Deus nos dar vitória, agora que Deus está nos dando, nós vamos começar a jejuar. Ninguém toca em comida. Maldito o homem que tocar em alguma comida. Eles já estavam exaustos. A guerra não tinha começado naquele dia. E agora o Saul resolve colocar um fardo nos ombros do seu exército e fazer que eles ficassem com fome. Porque no capítulo 13, Deus reprova Saul. No capítulo 13, Saul peca contra Deus. E Samuel, de coração partido, diz: por que você fez isso? Para que sacrificou o Senhor, se Deus não te pediu sacrifício? Porque sacrificastes e desobedecestes ao Senhor. Hoje, Deus confirmaria o teu reino. Mas porque você pecou, você é destituído agora. E Deus já escolheu para si. Deus escolheu para si um homem segundo o seu coração. No capítulo 11, no capítulo 13, Saul é rejeitado por Deus. No capítulo 14, ele continua errando contra Deus e mostrando que ele não é mais um homem segundo o coração do Senhor, mostrando seus desvaneios, as suas loucuras, as suas precipitações, os seus equívocos contra o Senhor, contra o seu povo e contra a sua família. Porque quando nós estamos longe dos propósitos de Deus, quando nós somos rejeitados pela palavra de Deus, nós acabamos sendo um fardo pesado na vida da nação, na vida da sociedade, na vida do marido, na vida da esposa, na vida dos filhos, na vida das pessoas. E nós somos esse fardo pesado, porque nós criamos coisas e exigências pesadas para elas. Saul coloca um peso nos ombros do exército, que não precisava de peso, porque Deus havia estado com Jonatas e já tinha garantido a vitória. Mas o Saul, na sua falta de comunhão com Deus, na sua insensibilidade, porque não consultou o Senhor, ele diz assim: ninguém vai comer. E é trágico o que acontece, porque o povo está esvairado de fome. E sabe o que acontece? Aí olha o que acontece. O atrevido volta, vem para cá. A partir do versículo 26. E chegando o povo ao bosque, eis que havia um manancial de mel,
Porém, ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Gente, além de Deus dar vitória, Deus já tinha providenciado comida. Mas por causa da inconsciência, da insensibilidade de Saul, ele quase, vocês não vão acreditar, o final disso aqui é muito trágico, é terrível. Ele compromete a vida de 600 homens, coloca um fardo pesado sobre eles, não sabendo que Deus já tinha preparado, além da vitória, o banquete para se comemorar essa grande vitória. Se Saul não tem a insensatez de colocar um fardo que não precisava, que Deus não pediu, que Deus não exigiu, sobre os ombros dos seus guerreiros, quando eles chegassem nesse lugar, nesse bosque, onde eles encontraram o manancial, a glória seria muito mais poderosa. Mas como Saul conjurou eles, e eles sabiam da importância do poder e da autoridade de um rei, porque sabe, irmãos, se você que está aqui não é dessa igreja, você que está nos assistindo, você está numa igreja onde o pastor foi o ministério pastoral, né, da sua liderança foi rejeitada por Deus. Esse homem que é seu pastor, essa mulher que é sua pastora, que é seu líder, está insensível à voz do Espírito Santo, está colocando fardo sobre o povo, amaldiçoando, conjurando sobre vossas vidas. E se você está neste ministério, nesse lugar, debaixo dessa autoridade, eu vos aconselho que obedeça. Mas pastora, você não sabe, esse homem está desviado, nós estamos orando para Deus tirar esse pastor daqui e mandar outro. Enquanto não mandar outro, tu vai ter que obedecer esse que está aí. Porque na terra, a maior autoridade espiritual sobre a tua vida é o teu pastor. A maior autoridade espiritual sobre a tua vida é a sua liderança espiritual. Você não escolhe quem você quer ter por pai, nem quem você quer ter por mãe. Eu não escolhi ser filha do José Wilson. Eu não escolhi ser filha da Maria Sebispo. Foi um privilégio. Deus não tem, filhos prediletos. O Subirá costuma dizer que Deus não tem. Se tivesse, nós não aceitamos que Deus tenha, só aceitamos se esse filho for eu. Ele diz, façam minhas as palavras, mas Deus não tem. Agora eu fui privilegiada, para a glória de Deus, de ser filha de um homem incrível, chamado pastor José Wilson, e de uma mulher maravilhosa. Mas embora eu tenha sido privilegiada, eu não escolhi ser filha deles. Você não escolhe quem você tem por pais, mas você escolhe quem você vai ter por líder. É sua obrigação estudar, ver, analisar a igreja que você quer congregar, debaixo de que autoridade você vai estar. Porque se você não admira, se você não considera, se você não reconhece a autoridade de Deus, o poder de Deus, o dom de Deus sobre a vida dessa pessoa que está liderando você, cuidado, você está debaixo de maldição. Porque pastora, ela não tem chamado para ser pastora, ele não tem chamado para ser pastor, mas a igreja, o ministério não tem pastor, ele está dirigindo, saia daí e vá para um aprisco, onde tem pastor, onde tem pastora, onde Deus confiou a autoridade a alguém. Porque essa autoridade é séria, e mesmo que alguém que não tenha sido constituído por Deus, ou esteja nessa autoridade de baixo, se você está nesse lugar, você está sujeito à autoridade daquela pessoa, ainda que ela não tenha. Aí se ela não tem, você está vulnerável aos ataques do diabo, porque eu já expliquei aqui que todo obreiro, que toda liderança é uma cobertura espiritual sobre a igreja. Porque em Israel, antigamente, o aprisco era como? Era um círculo de pedra e só tinha uma entrada para o aprisco, para dentro desse círculo, uma porta. Por isso que Jesus disse que o ladrão não entra pela porta, porque na porta quem está? O pastor. Então o pastor está na porta, não tem saída nem entrada para outro ser. É o pastor que permite as ovelhas entrar, e é o pastor que decide a hora que as ovelhas vão sair. Ele está na porta. Por que Jesus disse que o bom pastor dá vida pelas ovelhas? Porque em Israel o rebanho era levado para onde? Para o deserto, em sua maioria criado a maior parte do seu tempo no deserto, e no deserto tem áspides, animais asperosos, cobras, serpentes,
né? Animais selvagens, e o pastor está aqui na porta, e não era uma parábola simbólica, ele estava usando do cotidiano, daquilo que existia, para trazer uma realidade espiritual. Muitos pastores, de fato, se machucavam, enfrentando animais selvagens para proteger o rebanho. Mas quando o pastor era mercenário, ele estava ali só para ganhar o dinheiro, ou por causa da lã das ovelhas, quando vinha um lobo, quando aparecia um leão, quando aparecia qualquer perigo, o que é que o pastor fazia? Corria. E as ovelhas ficavam vulneráveis, porque a porta ficava sem proteção. Então vinha o animal, entrava, estraçalhava as ovelhas. Percebe que se você estiver em uma igreja, em um lugar onde o pastor, a pastora é mercenário, tu vai ficar vulnerável ao diabo? Porque por mais fraquinho que seja o teu pastor, a tua pastora, se eles estiverem debaixo da direção, da orientação do Senhor, é Deus quem se responsabiliza. Porque quando há 10 anos, para a glória de Deus, há 10 anos eu estou pastoreando essa igreja, e não foi porque eu quis, foi porque o Senhor me mandou fazer, e eu disse ao Senhor, se o Senhor mandou, é tua responsabilidade, eu decido acreditar. E éramos só eu e a Eliane, e eu pregava, a Eliane cantava, eu pregava de novo até dar o horário. Mas porque há 10 anos ainda estamos aqui, Deus tem guardado vocês? Porque por muito fraquinha que fosse aquela menina quando começou, que todo mundo chamava de pastorinha, ou ainda chama, Deus disse, faça, porque eu estarei contigo. Deus disse a mim o que disse a Moisés, eu vou estar na sua frente e te darei descanso. Então eu estou na porta figurativamente, porque diante da pastora está aquele que guarda a tua vida. Mas por que ele está na minha frente? Porque ele me mandou fazer isso. Aí alguém decide ser pastor porque é simpático, porque é carismático, porque é boa gente. Aí Jesus disse, eu não te mandei, problema seu. Vá, quer fazer, vá. Se o Senhor mandou, se o Senhor deixa você fazer, ele foi com você? Não. Ele está na tua frente? Não. A pessoa até é crente, tem boas intenções, mas Deus não mandou fazer. Estão entendendo sim ou não? Por que os guerreiros não tocaram no mel, estando com fome, sabia que tinha direito a comer? Eles estavam em guerra. Porque Saul, mesmo estando desviado, ordenou que não tocassem em comida. E aí entra o princípio de quando Davi não toca em Saul, e ele tem oportunidades, Deus cria situações e permite. Saul é entregue na mão do Davi. Sabe o que? Só para você lembrar. O Saul é o terrível inimigo declarado de Davi. Davi não o tem por inimigo, mas ele decidiu que era inimigo do Davi. Tipo, Davi é amigo do Saul, mas Saul não gosta do Davi e quer matá-lo. E ele coloca um exército no encalço de Davi, de um homenzinho. E esse homem entra, o exército de Saul, e Saul dorme, Deus os faz, a Bíblia diz, coloca um profundo sono. Deus está dizendo assim, olha Davi, está nas tuas mãos, o que é que você vai fazer? Deus só faz isso para ver, e já Deus sabe que Davi é segundo seu coração. Não é Deus testando, é provando a fé de Davi. E para Davi, quanto mais você obedece, mais autoridade espiritual tu ganha. Sabe, a autoridade espiritual vem de humildade, vem de obediência. Quanto mais você se humilha, você cresce em autoridade. Quanto mais você respeita, mais você cresce em autoridade espiritual. Você quer pregar, você quer ser alguém no reino de Deus, mas se tu não respeita a sua pastora, você não se submete à autoridade dos teus líderes na terra, tu nunca vai ter autoridade de Deus para fazer aquilo que você quer fazer. É boa sua intenção, é louvável, mas Deus não está nessa história, porque tudo está na história de Deus. Você não está na obediência do Senhor. E Davi sabia que não precisava mover nada para que Deus fizesse o que ele disse que ia fazer. Ele pode matar Saul, mas ele diz, eu não ousarei tocar no ungido do Senhor. Deus ungiu, Deus arranque, Deus levantou, Deus tire, Deus exaltou, Deus abata. Sabe, se alguém errou com você, não é você que vai consertar. Tenha fé. Antes de ser pastor, eu já fui ovelha. E sabe quem é ungido? Todos nós. Eu sou de uma geração que tinha medo de pastor, porque pastor fazia isso que Saul fazia. Gente, acredite, nisso não está no esboço. Deus está falando conosco. Eu sou de uma geração que tinha medo de pastor, porque o meu pastor conjurava a igreja. Eu tive 2, tá?
3, um foi mentor, para vocês não ficarem focados em um. Só para dar uma desfocada. Eu tive 3 pastores. E os meus pastores ameaçavam a igreja. Quem tocar no ungido de Deus? Eu dizia, Jesus. Parecia que, sabe, aquela, uma bruxaria forte evangélica, né? Os bruxos dizem isso, que se tocar neles, não é assim? Aí ficava pensando, isso daí deve ser uma bruxaria santa. Ninguém pode tocar. Mas eu sei que assim como Saul, se pecar contra o Senhor, quem toca é o próprio Deus. Porque como ovelha fui ferida, como ovelha me senti injustiçada, mas precisava obedecer. E quanto mais eu obedecia, mais Deus me levava em poder e autoridade espiritual. E eu vi Deus colocar nas minhas mãos. Quem está comigo há 10 anos sabe do que eu estou falando. Deus colocou nas minhas mãos o meu Saul. E uma palavra minha, aquele cara não entrava nessa porta. Mas eu disse o que a vocês? Quem rouba ladrão é ladrão do mesmo jeito. Não tem 100 anos de perdão não. Aconteceu isso, é problema deles. Eu vou ser fiel à minha liderança, ao meu pastor. E Deus me honrou. E o Saul da minha vida foi punido. Você sabe? Quanto mais você honra, quanto mais você obedece, não importa que você tenha que obedecer a Saul, porque não é a Saul que tu está obedecendo, é a Deus. Porque ainda que você esteja sob a liderança de um desviado, tu não se desvie. Fique você na presença, fique você na brecha. E o povo obedeceu. Nós não podemos tocar em nada. Por quê? Porque o nosso líder... Eu sei que é uma loucura da mente dele, ele está sem direção. Foi um voto que ele fez e disse que se tocássemos, seríamos amaldiçoados. Eu levo tão a sério isso, que um dos meus pastores começou a me chamar de rebelde. Sabe brincadeira? Não gosto de certas brincadeiras. Tudo que eu fazia, marido, rebelde, no meio do povo. Rebelde. Um dia, eu orei ao Senhor e disse, Deus, eu não escolhi de quem ser filha, mas é minha responsabilidade escolher quem eu quero como líder. E eu não quero um líder que me amaldiçoe. Nesse altar, chamei o meu líder e disse, pastor, em nome de Jesus, olhando para mim diante de Deus, eu sou de fato rebelde. Me diga onde está a minha rebelião, que eu quero consertá-la. E desde já, diante de Deus, eu me arrependo. E eu decido que eu quero consertar. Porque eu acredito na autoridade pastoral. Eu acredito no ministério. Eu acredito que o Senhor é a maior autoridade espiritual sobre a minha vida. Vamos consertar esse negócio. Porque quanto mais você me chama de rebelde, mais amaldiçoado eu estou sendo. Então me diga qual é a minha rebeldade para eu consertar. Mas também se eu não for rebelde, eu acabo com isso. Em nome de Jesus eu não aceito. Eu sei que o senhor tem consciência de que foi chamado para me abençoar. E naquele dia nós consertamos no altar. Quando eu saí de um determinado ministério, Deus me mandou pedir perdão ao meu pastor. E acreditem, vocês sabem da história. Eu digo, Jesus, o senhor está brincando com Dilaininha. Esse cara vem, destrói minha família e eu tenho que pedir perdão a ele. O senhor não me conhece. Olha que ousadia. Nós somos imperdoáveis, Jesus tem misericórdia. A irmã disse o quê? Indesculpáveis. Olha como a gente trata Deus. Somos indesculpáveis. E eu disse assim, o senhor está brincando, o senhor não conhece Dilaininha, eu vou chegar lá, o negócio vai ficar feio para nós dois. E a gente vai, quem puder que dê mais. E o mais forte resista, porque hoje vai ter morte naquela casa. Sério? Eu digo, por que ele não me procurou? Procurou meu pai, abalou a fé da minha irmã, a briga era comigo. Olha, uma querreche, né? Aqui nós chamamos de querreche, porque não tem tamanho, magrinha. Aí sabe o que Deus disse? Não perguntei de quem é os biscoitos. Peça perdão. O último tapa que Deus me deu naquela manhã. Vocês sabem da história do biscoito, né? Depois eu conto pro pessoal da internet a história dos biscoitos.
Aí eu decidi ir lá na casa do pastor que tinha me ofendido minha família, colocado a minha família para fora da igreja, injustamente, e pedir perdão ao cara. Eu queria pedir perdão? Sim ou não? Não. Eu não era culpada. Mas Jesus me mandou pedir perdão, porque o cara tinha autoridade espiritual sobre a minha vida. E na conversa eu disse, pastor, eu vim lhe pedir perdão. Tá? E o Senhor foi chamado para me abençoar. Já quero pressionar logo, que eu não saio daqui com maldição. Então não tem condição para o Senhor. Não é se o Senhor quer abençoar ou amaldiçoar. Eu quero lhe lembrar que o Senhor foi chamado para me abençoar. Então eu só vim pedir a bênção, já direcionada. Negócio de dar opção de maldição, não. E esse pessoal aqui entendia isso. Quanto mais você obedece, quanto mais você se humilha, mais você cresce em poder e autoridade. Você não tem autoridade porque você grita. Você não tem autoridade bíblica porque você prega bonito. Deus não vai te dar autoridade espiritual porque você estuda. Deus não dá autoridade por causa de título de teologia, de diploma, de bacharelado, de doutorado, não. A autoridade bíblica espiritual é através da humildade e da obediência. E essas pessoas aqui obedeceram. Mas sabe o que acontece com Saul? Tem um coitado aqui na história que não ouviu o cara amaldiçoar a congregação. E chega, esvairado de fome, e com a ponta, vou ler aqui de novo, mas ele toca no mel e leva até a boca. Gente, quem era o dito cujo? Ninguém imaginaria. Mas, sabe aquela história, o feitiço vira-se contra? Infelizmente, o Saul não esperava que o seu próprio filho Jonatas tocasse no mel. Jonatas chega, desavisado do aviso, e come do mel. O povo fica em estado de medo, pasmados, angustiados. E Jonatas pergunta: o que houve? Alguém grita: seu pai. Conjurou toda a congregação e disse que maldito era o homem que tocasse. Aí sabe o que Jonatas diz? Então respondeu um do povo, o 28, e disse: solenemente conjurou teu pai e o povo, dizendo: maldito o homem que comer hoje pão. Pelo que o povo desfalecia, o povo estava morrendo por causa do voto de Saul. Então disse Jonatas: meu pai tem turbado a terra. Ora, veja como se me aclararam os olhos por um pouco deste mel. Quanto mais se o povo hoje livremente tivesse comido o despojo que achou de seus inimigos, porém agora não foi tão grande o estrago dos filisteus. Feriram por dia aos filisteus desde Miquimás até Aijalon, e o povo faleceu em extremo. Então o povo se lançou ao despojo e tomaram ovelhas e vacas e bezerros e os degolaram no chão, e o povo os comeu com sangue. Saul fez o filho e a congregação de quase 600 homens pecar contra o Senhor. Uma liderança rejeitada por Deus leva você a pecar. Cuidado, igrejas cheias, lotadas de pessoas, mas esses líderes estão levando as pessoas a pecarem contra o Senhor. Gente, eu vejo na internet aqui na cidade pessoas tomando ceia em um domingo, no outro mostrando silicone na praia. Pessoas com relacionamentos mundanos, não tendo relacionamento sexual antes e fora do casamento, e ceando, porque eles estão levando gente e milhares de pessoas a pecarem. Se você quer ser gospel, se você quer ser evangélico, se você quer se parecer, ter título de cristão e ir para o inferno, continue seguindo essas pessoas.
Continue congregando com quem não tem chamado. Continue congregando com quem não tem autoridade do Senhor, porque afaga o teu coração. Porque diz que você é bonito, o que é bonito tem que mostrar. E o pastor não te corrige. E está sendo encaminhado para o inferno por causa do desvaneio, da loucura de líderes que foram rejeitados pelo Senhor. O povo estava fazendo o quê? Quebrando a lei. Não pode comer o animal com sangue. Mas o povo ficou tão com tanta fome, estava desfalecendo, que não tiveram outro jeito. Aí o que é que o Senhor faz? Vendo o povo de Israel que estavam em angústia, porque o povo estava apertado, o povo se escondeu pelas cavernas e pelos espinhais. Jesus, perdoe, estava lendo outra coisa. E anunciar a Saul, dizendo: eis que o povo peca contra o Senhor, comendo com o sangue. E disse ele: alevosamente abrastes, revolve-me hoje uma grande pedra. Disse mais Saul: derramai-vos entre o povo e dizei-lhes: trazei-me cada um seu boi e cada um sua ovelha e degolai-os aqui. E comei, não pequeis contra o Senhor, comendo com o sangue. Então todo o povo trouxe de noite, cada um a sua mão, a seu boi, e o degolaram ali. Então edificou Saul um altar ao Senhor. Este foi o primeiro altar que edificou ao Senhor. Gente, o povo estava morrendo, pecando contra o Senhor por causa da direção, do direcionamento, do ensinamento errado de Saul. E sabe o que é o desdobramento disso aqui? Saul lança sorte entre o povo e diz assim: quem pecou primeiro? E agora lança sorte sobre Saul e o povo. E Saul diz assim: olha, quem pecou vai morrer. Quem desobedeceu o juramento vai morrer, ainda que seja o meu filho. Depois você lê. Aí Saul diz assim: separa o povo, porque eu e Jonatas vamos ficar aqui. Aí separou Jonatas, e ele, Saul e o filho e o povo. E a sorte recaiu sobre quem? Sobre eles. E agora Jonatas teria que ser sacrificado por causa do erro, por causa da falta de direção do rei, do seu próprio pai. E Jonatas questiona. Jonas diz: eu venci, Deus me usou para vencer a guerra, por que motivos eu morreria? Eu nem sabia do seu juramento. Mas tem que morrer, porque a palavra do rei não pode voltar atrás. Até onde, irmãos? Nada do que começa errado termina certo. Se você for ensinado do jeito errado, você está em perigo. Sabe por quê? Porque isso vai se tornando fortalezas na sua mente e no seu coração. Cuidado, não coloque, não comprometa quem você ama. Não tinha necessidade de Saul comprometer o povo, comprometer o filho. Quer fazer voto, faça você. Quer jejuar, jejue primeiro você. Se eu ver meu marido jejuando e voluntariamente eu quiser jejuar com ele, glória a Deus. Mas não obrigue a tua esposa a jejuar. Filha, nós vamos jejuar essa semana. Vamos quem? Tu fez o voto, você cumpra. Por que você vai colocar fardo no outro? Você sabe se o outro está disposto a jejuar? Se tem condição de jejuar aquela semana? Vamos fazer uma campanha, vou levantar todo dia 3 horas. Claro, você dorme até 10 da manhã, pode acordar livremente às 3. Aí vai obrigar o teu cônjuge, o teu filho que trabalha, acorda às 7 da manhã para fazer o mesmo? O que é que marido faz? É interessante, mulher diz: vou dormir. Estão os dois sentados no sofá. Aí a mulher levanta. A irmã Dulce diz a Loi: vou dormir. Ela levanta e vai para a cama? Sim ou não? Não, irmãos. Ela vai na cozinha, lava os pratos da janta, seca os pratos, tira, recolhe o lixo, ajeita o quintal, confere se as portas estão fechadas, vai dar uma olhada se Rayane está aconchegada, bem aconchegantezinha para dormir, dá uma averiguada em tudo, vai tomar um banho, se preparar, e então depois, quase meia-noite, a coitada vai dormir. Loi, os dois estão sentados na mesma cena, ele levanta e diz: vou dormir, o que é que eu me faz? Corre para a cama. Sim ou não? Sim.
Aí a mulher tem um dia, porque só Deus na casa das donas, né? Jesus é bom e fortalece nós, as donas de casa. Mas o marido quer que você tenha a predisposição que ele tem. E ele quer que você faça o que ele faz, mas ele não sabe que está colocando sobre você fardos que você não aguenta. Fardos pesados. Eu sou apaixonada, eu amo, meu pai lia muito a Bíblia. E eu tinha um desejo no meu coração, queria que Deus me desse um homem que se parecesse com meu pai. E logo depois do almoço, eu estou doida para acompanhar meu marido. Mas ele pega, né, relaxadamente, já de buchinho cheio, saciado, vai para o sofá, lê a Bíblia, eu fico admirando, de cá, glorificando. Aí ele quer que eu faça o mesmo? Como? Eu primeiro vou ter que lavar a louça, ajeitar a cozinha, né? Dar conta do que não deu tempo de dar conta de manhã. Aí ele vai dizer, essa minha esposa não lê Bíblia. Porque ele não sabe que o meu tempo de ler a Bíblia é quando ele não vê que eu tive esse tempo. Então assim, não adianta colocar fardo sobre alguém, sobre as pessoas que você ama, sobre os teus filhos, sobre os seus pais. Faça você. O voto é seu, a obrigação é sua. O rei era Saul. Ele tinha que se sacrificar pelo povo, ele tinha que ser valente pelo povo. Mas o povo agora está morrendo espiritualmente, fisicamente comprometidos, irmã Regivânia, por causa de uma liderança que não tem liderança de Deus. Então cuidado. E Jonatas quase perde a vida, não perdeu, porque o povo se levanta contra Saul e diz, em Jonas ninguém toca. Você vê a importância da obediência e da humildade. Deus sempre vai levantar alguém ao teu favor. Deus sempre vai te dar um escape. Deus sempre vai te dar um livramento. Não tenha medo. Se você decidiu ficar nessa igreja, se você decidiu ficar onde você está, não tenha medo, apenas obedeça. Não adianta querer ser melhor. Tem gente que diz assim, porque minha pastora está sem direção, Deus está me dando visão e ela não está entendendo. Irmão, se a visão da direção da igreja Deus está dando a você, você acha que nós não devíamos trocar de lugar? Como é que Deus me coloca como pastor e dá a direção à irmã Gabriela? Que Deus é esse? Sim, em Coríntios Paulo diz que Deus não é Deus de confusão. Como é que eu coloco a Natiele como gerente da minha loja e não falo a Natiele sobre as diretrizes, os mandamentos, o andamento, né, o planejamento da minha loja? Eu chamo uma funcionária para dizer a Natiele, que é líder dela, o que fazer. Não, eu não quero Natiele como gerente. Vamos pegar essa vendedora e colocar no lugar de Natiele. Mas mesmo que você tenha aquilo que você acha que seu pastor não está tendo, obedeça a liderança. Mas não comprometa quem você ama. Eu já estourei o tempo, mas eu vou concluir em nome de Jesus. Posso sim ou não? Sim. Porque tem uma outra pessoa que comprometeu alguém e é muito sério. No livro de Juízes, no capítulo 1, do versículo 1 ao 30, Deus levanta um cara chamado Jefté. Algumas tradições vai trazer o nome dele estranho, diferente, Jeftar. Eu gosto de chamar de Jefté. Não sou boa de pronúncias. Mas vem comigo. Esse cara era filho bastardo, filho de uma prostituta. Os irmãos expulsam ele da cidade, da casa, porque tem vergonha do bastardo. Levanta-se uma guerra contra aquela cidade. E quem é o valente da região? O bastardo. Agora os irmãos precisam do rejeitado para lutar a favor deles. Vê que um dia Deus te exalta, que um dia Deus cria uma situação e quem te rejeitou, quem expulsou você, quem colocou você para fora, vai precisar de você. E Jefté volta. E volta como? Irmão, que nem nordestino, né? Por cima da carne seca, que a gente diz, botando ordem, diz aos anciãos, eu só volto se eu for chefe. Tudo bem, nós dependemos de você agora. Eu não quero só agora ser irmão, agora eu quero ser líder. E ele volta. Tem uma briga entre ele e o povo de Amon, e Deus dá vitória a Jefté. Deus coloca esse povo na mão dele. E Deus, sabe, irmãos, a Bíblia diz que é melhor não fazer um voto do que fazer
e não cumpri-lo. Deus diz isso, Salomão escreve em Provérbios, não faça voto. É melhor você não fazer se você não for cumprir. Se fizê-lo, cumpra e cumpra logo. Mas sabe o problema do voto? Que o voto é único e exclusivamente pessoal. Não se terceiriza voto, meu irmão. Eu vou fazer um voto, Senhor, se a Eliane esse ano se consertar, chegar cedo na igreja, eu estiver orando, ela vai jejuar 7 dias. Senhor, se o Senhor fizer isso na vida da Eliane, se o Senhor der uma casa a Eliane esse ano, a Eliane vai dar 10% do valor da casa. Eu estou fazendo voto para quem? Para mim ou para a Eliane? Eu estou comprometendo a Eliane, eu estou dizendo que é a Eliane que vai pagar um voto que ela nem sabe que eu estou fazendo. Isso dá BO. Porque se o outro não quiser fazer, e agora? Tem uma ovelha aqui, isso foi uma experiência maravilhosa, que ela fez um voto. E Deus honrou o voto, abençoou o marido. E quando Deus abençoou o marido, em uma compra, em uma venda, um negócio lá que ele teve lucro, ela disse, filho, ó, você só teve lucro. Algo extraordinário, porque eu fiz um voto ao Senhor. Ele ia perder 10 mil, ganhou 10 mil. Aí Deus vai fazer um voto desse dinheiro aí. E quando ele olhou para o voto, 10%, vou dar nada, pastorinha, para ela comprar de sapato? Nada. E a irmã ficou inquieta, passaram-se os dias, as coisas começaram a desandar. Ela começou a ter, no mundo espiritual, houve o que nós estávamos falando ontem, né, de que nós abrimos brecha. E as coisas financeiras começam, deu legalidade ao inimigo, ao devorador. E ela começou a perceber que estava tendo prejuízo. E um dia, Deus usou a filha, e a filha lendo a Bíblia, Deus mostrou esse versículo, e ela foi cheia do temor do Senhor, chamou a mãe e disse, vamos acabar com isso. Nós temos que cumprir o voto, porque foi feito. E se ele vai cumprir ou não, nós temos que cumprir para essa maldição acabar. Gente, eu estou falando de coisa séria que a gente viveu aqui. A irmã me chamou, confessou o que tinha acontecido e disse, olha irmã, quem fez fui eu pago por este digníssimo, para não chamar de rebelde. Pagou o voto do moço e a vida dela começou, reajustou. Então, o Jefter, e outra, eu aprendi, de vez em quando eu fazia, Senhor, eu queria fazer votos, mas eu não sou boa com isso de fazer voto. Uma vez eu fiz um voto ao Senhor e disse, Senhor, se o Senhor estiver nesse negócio, eu quero um sinal. Se eu dar sinal, né, colocar Deus à prova, eu quero um sinal. Aí eu entrei para dentro e assim, no percurso de 2 minutos, eu disse, Senhor, não precisa não esse negócio eu acredito. Eu não sou boa nisso não. Mas Deus deu mesmo assim. Mas enfim, tem coisas que Deus não te pede para fazer. Hoje, quando eu quero uma bênção, o que é que eu peço, irmã Dulcilene? Eu digo assim, irmã Lívia, Deus, eu preciso disso. Eu não posso lhe dar nada em troca. Eu até podia aqui prometer e fazer algum voto, mas eu não tenho condição de cumprir. Eu começo e não termino. E eu acredito na graça transformadora, poderosa, abençoadora, e que é de graça para mim, custou caro para o seu filho. Mas vai sair de graça para mim, Senhor, e eu preciso. Me dê. E Ele dá. Porque Deus não te pediu para fazer voto. Muitas vezes Deus não pediu, não exigiu nada de você. Irmãos, existe exceção. Existe exceção. Eu estava ontem compartilhando com uma ovelha, que quando a parente de um irmão nosso estava se mutilando, tentando tirar a própria vida, Deus me direcionou. E eu precisava pedir ajuda de pessoas para jejuar. Não era um voto, era um propósito, era guerra. Então foi chamado e convocado pessoas para jejuar e para orar a favor daquela vida. Era algo muito sério, não é voto, não é aquilo que eu dou se o Senhor me der. Não, eu primeiro estou dando para que receber. Não é voto que primeiro eu recebo e depois eu dou. Então entenda, se Deus te mandou jejuar, orar, levantar de madrugada, faça. Porque você está fazendo antes de receber. Antes de casarmos, o Senhor bradou dentro de mim, eu quero vocês se santificando. Jejum de 7 dias, eu digo, Senhor, coisa da minha mente, porque eu nunca mais jejuei.
No outro dia, o namorado, né, que já era noivo, nós noivamos no cartório, né, dando entrada nos papéis sem aliança. Mas o moço que já era noivo disse assim, ele me contou que estava em jejum naquele dia. E eu digo, ai, como Deus é bom, eu não obedeci, Deus moveu o homem para começar a campanha. E aí eu disse, amor, Deus mandou nos santificarmos 7 dias, você começou hoje, é o primeiro, só falta 6. Aí começamos. Jejuar é difícil. Você entende? Nós jejuamos antes de receber a bênção, antes de casar, não foi depois. Não foi que nós dissemos, Senhor, se casar, se der certo, a gente jejuma. Não. Vocês estão entendendo a diferença entre propósito e voto? Então tem coisas que Deus quer te dar, Ele vai te dar, já está decretado que é seu e não precisa você dizer que vai dar nada em troca. Jefté já tinha vitória, Deus era com ele, mas o que é que Jefté faz? Ele faz um voto ao Senhor. E no versículo 30 ele diz, Senhor, quando eu chegar na minha casa, o que sair de dentro da minha casa, eu sacrificarei ao Senhor. Gente, não comprometa quem você ama. Por quê? Diga, a responsabilidade é minha. Aí o que é que acontece? No versículo 30, o cara faz um voto ao Senhor, marido, do versículo 30 ao 40. Quando ele vem poderoso, glorioso no Senhor, feliz, exaltado, quem sai? Feliz, cantando, dançando. Ela planejou, papai venceu a guerra, vamos surpreendê-lo. E ela sai festejando, irmã Eliane, para receber o pai. Mas ela não sabia que alguém que amava ela comprometeu a vida dela, porque estava colocando sobre os ombros de alguém uma responsabilidade que não era dela. Se ele sacrificou ou não, isso é um problema sério teológico. Mas vamos para o cerne, para o centro da mensagem. Ele comprometeu quem ele mais amava. Para encerrarmos, pais, Efésios 6,4 diz a vocês, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Pais, Colossenses, capítulo 3, versículo 21, não irriteis vossos filhos. Pais, seu filho não está na igreja, não é por força, nem por violência. Jejue, ore, interceda, faça. Não obrigue-os a orar. Sabe, tem pessoas que castigam a criança colocando ela para orar, isso é um erro. Olha, você está de castigo, vai ter que ler tantos capítulos, irmão, a criança vai entender que orar e que ler é algo pejorativo, é algo hostil, isto é uma coisa contrária, inimiga. Todas as vezes que eu tiver que ler a Bíblia, todas as vezes que eu tiver que orar, eu vou associar que aquilo é um castigo. A responsabilidade é sua, pai, é sua, mãe, de orar. Quando a Eliane era criança, ela tinha ainda por volta de 9 a 10 anos. Os meus pais não estavam na igreja. E eu ouvi o pastor Silas Malafaia dizer, pais, levantem de madrugada, façam uma oração de imposição de mão sobre os seus filhos e declare ao inferno e diga para Satanás que ele não tem autoridade para tocar nos teus filhos. A minha alma gemeu naquela hora, irmã Josefa, eu chorei porque eu disse, meu Deus, minha mãe e meu pai não estão na igreja. Automaticamente o marido do Senhor disse, se eles não estão na igreja, a responsabilidade é sua. Deus não transfere responsabilidade, mas quem está no reino, de quem é a responsabilidade? De quem está no reino, porque o ímpio não tem consciência. Então a Eliane passou por um problema sério. O diabo tentou afetá-la com espírito de loucura por causa de uma falsa profecia. Então eu acordava de madrugada, levantava as mãos sobre a Eliane e dizia, em nome de Jesus, você não pode tocar na minha irmã.
Eu confrontava o diabo pela palavra, resistia ao diabo. Não foi fácil. Dias de jejum, de oração, de noites mal dormidas. Tinha que acordar 6 horas da manhã para 7 estar no trabalho. Ela ainda criança, perturbada de espírito, quando me percebia orando por ela, me agredia, me batia, gritava, para que meu pai não acordasse, não fizesse um alvoroço na casa. Eu levantava e ia dormir na sala, no desconforto do sofá, ruída pelos mosquitos, mas eu estava pagando o preço, porque a responsabilidade era minha. Pais, ore, jejue, pague o preço na oração. Não adianta ficar confrontando o filho, não, porque a rebeldia, o espírito de desobediência está bloqueando a mente dele. Você está fazendo que ela se irrite, você está fazendo que ele se aborreça. Para de gritar, para de tentar forçar. Vai para o joelho, vai para a oração, porque ninguém é mais poderoso do que a oração e do que a santificação. Deus quebra, Deus amassa, Deus abate, Deus fere para te dar vitória. E não tenha medo não, irmã Regina, porque Deus fere, mas cura. Deus mata e vai fazer viver. Maridos, machos, homens de Deus, temente ao Senhor, varões valorosos, assim diz o Senhor a vós, Efésios 5:25. Amai as vossas mulheres, mas não é amor carnal não, de sem vergonheza não, de carnalidade não, de paixão não, que essa dona é gostosa não. É amor de Jesus. E como Jesus amou a igreja, amor sacrificial. Essa dona não está merecendo, mas tu tem que amar. Essa dona não merece, não está merecendo um hot dog do Patinho, mas tu veio na rua, tem que levar para agradar. Faz alguma coisa por essa dona, que é sua, Deus confiou a você. E você tem que amar ela, mesmo que ela não esteja merecendo, mesmo que não tenha limpado a casa como você gosta, mesmo que não tenha feito a comida que você ama, mesmo que ela esteja de birra, fazendo o que Deus não mandou, né? Privando, fazendo jejum quando não deve. Mas você tem que amar. Maridos, em nome de Jesus, Colossenses 3:19, ame cada um a sua mulher. E ainda diz assim, e não a tratem com amargura. É para amar, ser carinhoso, atencioso. A terra está clamando por homens. A terra está clamando por filhos. Pastora, por que você está chamando a responsabilidade para os homens? Porque quando Deus deu a ordem no Éden, Ele deu a Adão. Eva ainda não estava lá. Acredite, homens, se você fizer a sua responsabilidade de marido, se você cumprir a sua responsabilidade de pai, se você cumprir o seu chamado de filho, o evangelho vai transformar a terra. Porque, pais, porque primeiro, vocês são guardiões dos vossos filhos. Porque, pais, porque vocês são mentores dos vossos filhos, ou pelo menos deveriam. Não deixar a internet e o YouTube, tem muita gente boa na internet e no YouTube, mas quem te garante que a internet e o YouTube vão te apresentar bons mentores para os teus filhos? Então não procure só, pode achar o azar. Faça você mesmo aquilo que você tem que fazer. Ensine você os seus filhos. Guarde os seus filhos na oração, no jejum, na santificação, porque vocês são responsáveis por eles. A Bíblia disse, meu marido leu aqui hoje, que os filhos são herança do Senhor. Maridos, homens, quando vocês chegarem no céu, Deus vai dizer, cadê a minha herança? Cadê o que eu te dei? Que herança, Senhor? Cadê o Nicolas? Cadê Nilson? Os seus filhos que não são teus são minha herança. Cadê o Gustavo? Quando chegar no céu, Deus vai perguntar a Rogério, cadê o Davi? Vai vir. Sério? Por que, maridos?
porque vocês são protetores de vossas mulheres. É sua responsabilidade de guardá-la, de cuidar dela. Porque, maridos, porque vocês são provedores. Não coloque fardos um no outro que ele não possa levar ou você não possa carregar. Se ela puder ajudar você com as contas, glória a Deus. Mas se não puder, é tua responsabilidade. Se esse homem puder limpar a casa, lavar os pratos, ajudar você limpando o banheiro, glória a Deus. Mas se não puder, minha irmã, a responsabilidade é sua. Não coloque fardos pesados no outro. Não comprometa quem você ama, porque a responsabilidade é sua. Na troca de papéis, por transferir responsabilidade, é que o mundo está uma destruição, uma bagunça terrível. Mulher que é homem na casa, homem que é uma marica, coitado, um banana. Aí o filho olha para a mãe, uma machona, para o pai um banana, ele pensa, mamãe eu domino, o pai já está dominado por mãe, a casa vira uma bagunça. E quando a casa é uma bagunça, a sociedade é bagunçada. Não comprometa quem você ama. A responsabilidade é sua. Se eu e você cumprirmos com os nossos deveres, com as nossas responsabilidades, o que é que Deus exige da esposa? O que é que eu preciso fazer como mulher? O que é que eu preciso fazer? Que marido eu devo ser para esta dona? Que tipo de pai eu estou sendo para o Nicolas? Que tipo de pai eu estou sendo para o Davi? Ou vai ser? Se você for o pai, a mãe, o filho, a esposa, o marido, que Deus confiou a você a responsabilidade de que você seja, o Evangelho vai transformar o Brasil, as nações, e o mundo se renderá a Cristo. E aqui eu termino dizendo a você, em nome de Jesus, é possível ser filhos segundo o coração de Deus. É possível ser mães segundo o coração de Deus. É possível ser pai segundo o coração de Deus. É possível ser um pastor segundo o coração de Deus. É possível ser um marido que ame como Jesus ama. É possível cumprir a nossa responsabilidade, sabe por quê? Porque Ele veio e vive para te ajudar a cumprir. Você não está só. O Senhor ainda enviou para você o Espírito Santo para te ajudar a cumprir. Fiquemos de pé.